só cortar esse início, não tem problema não. Vou abrir aqui. Só não tá aparecendo no ao vivo ainda, mas vou procurar. A todos que já estão entrando aí, muito bem-vindos. Episódio 11 do podcast Condomínios Brasil. E aqui eu tô gravando esse episódio especialíssimo, né? Com dois convidados altamente diferenciados, né? Duas pessoas que literalmente me abraçaram quando eu cheguei aqui no estado de Pernambuco, né? Para viver esse meu novo desafio. Tô vendo aqui que o pessoal tá entrando, né? Muito obrigado pela presença de vocês. Gente, basicamente quero iniciar como eu sempre inicio, agradecendo a todos vocês pela parceria, por acreditarem nesse projeto. Não à toa a gente está aí com tantos patrocinadores gigantes do mercado cearense, do mercado de Pernambuco e do mercado da Paraíba, né? Gigantes do ecossistema condominial. E mais uma vez a gente está aqui gravando online no Instagram, uma parte do nosso episódio, né? Para interagir, então tá aberto para pergunta, fiquem à vontade. E para vocês que nos assistem no YouTube, que estão conosco nesse projeto, mais uma vez, meu muito obrigado. Sejam muito bem-vindos a esse projeto que visa basicamente combater a desinformação no ecossistema condominial. A gente sabe que é um mundo de muita desinformação, um mundo de muita picaretagem, com perdão da palavra, mas é isso que a gente está aqui para desbravar, para acabar e para subir a régua do nosso mercado condominial, tá? Então, para você que está aqui com a gente hoje, episódio 11, quase que não sai, a gente vai falar aqui do quão importante é o alinhamento do síndico, da administradora e do jurídico em um condomínio, tá? Então, se você mora em condomínio, se você é síndico, se você é gestor, conselheiro, etc., esse assunto é para você. E hoje, sem mais delongas, eu estou aqui recebendo dois grandes amigos, como eu falei, convidados especialíssimos, pessoas que estão abrindo portas em Pernambuco para mim, e eu sou muito grato. E, gente, eu tenho um rito no podcast que eu não apresento os meus convidados. Então, gostaria que vocês falassem para o nosso público quem é o Diego, quem é o Tassiano, da onde veio o Diego, a formação do Diego, o que é que ele tem de conhecimento para colaborar com todo mundo que está aqui. A maioria são síndicos, mas tem moradores, gestores e etc. Então, todo mundo que está assistindo esse vídeo, todo mundo que está com a gente no podcast, como sempre, está aqui disposto a aprender, tá? Então, eu vou pedir para o Diego, Dr. Diego Cavalcante. Primeiramente, muitíssimo obrigado, meu amigo. Nada, inclusive, que é isso? Está aqui emprestando a estrutura dele para a gente fazer esse podcast em Pernambuco, que normalmente eu gravo na Paraíba, né? Meu amigo, novamente, muito obrigado. E, por favor, se apresenta para o pessoal saber quem é o Diego. Valeu, Walter, meu querido. Um abraço também aí. E até antes de começar, né, até antes de se apresentar, agradecer todo esse carinho nos apresentando aqui, né, para o seu público. Então, pessoal, muito prazer, eu sou o Diego Cavalcante. Esqueça, doutor, você é de casa, deixe disso. Quem estiver em casa também, não precisa, viu? Mas vamos lá, pessoal. Eu sou advogado, né? Foi minha primeira profissão e formação, né? Eu entrei na área de condomínios depois, né? De já estar há um tempo advogando. Então, hoje eu já estou bem de cabeça, digamos assim, na área, né? Então, eu tenho uma operação hoje montada com uma advocacia para alguns condomínios. Então, é uma empresa, né? Um CNPJ. Eu tenho também uma administradora, é outra empresa, é outro CNPJ. E aí começou, na verdade, esse CNPJ, apesar de eu já ter outra administradora, mas ele começou como uma empresa de síndico profissional e aí depois eu acabei unindo tudo numa empresa só, né? Então, na verdade, eu apresento até, porque o pessoal conhece mais como administradora, né? Eu apresento mais como uma empresa de gestão, porque a ideia da gente é oferecer um serviço personalizado para cada condomínio, voltado, de fato, para a gestão em si, não só tentando limitar a gente naquelas atribuições de administradora. Mas de uma forma resumida é isso, né? Hoje eu me apresento como um gestor, na verdade, né? Nem só como advogado, ou só dono do administrador, ou síndico. Então, de uma maneira resumida, esse é o currículo de abertura aqui. Perfeito. E tem um ponto que você não falou, que eu vou falar, porque é importante que todos saibam, né? O Diego, ele é síndico 5 estrelas. Verdade, bem lembrado. Que é algo bem difícil. Fala um pouquinho pro pessoal que é o síndico 5 estrelas. Então, é uma certificação, assim, hoje é a maior que tem no país, né? Então, ela acaba sendo muito buscada por muitos profissionais da área. Ao mesmo tempo, ela não é tão conhecida em todos os estados, porque, por incrível que pareça, a certificação está num nível tão alto, não só de dificuldade em si para passar na prova,
porque o percentual de aprovação é muito baixo, inclusive. Fala o percentual, por favor. Rapaz, ele varia muito de edição, mas acho que o menor que eu já vi foi algo de 3 alguma coisa por cento, até o máximo, acho que foi 7 ou foi 8. É mais ou menos por aí. Então, assim, a gente está falando de inscrições assim no país todo, onde às vezes 5, 7, 10, acho que foi o que eu fiz, acho que passaram 41. No país inteiro. No país inteiro, acho que foi um negócio desse. Significa no máximo 7%. É no máximo isso. Eu acho que na minha foi 6,90%, 7% arredondando, mas foi mais ou menos isso, foi um percentual bem baixo. Ele é uma iniciativa feita pela Gabo, né? Quem está à frente dela é Ricardo Carpati, um monstro gigante, na área de condomínios. Na verdade, não só ele, acho que o sobrenome em si, Carpati, né? A família. Desde então, o pai dele, né? O pai dele, com o administrador ainda funcionando, já fui conhecer lá em São Paulo, não tinha como não ir, né? O irmão dele, né, Rodrigo também, e aí na área jurídica, e ele está com essa parte de cursos de formação e a sindicatura é com a certificação. Então, hoje a certificação 5 estrelas, ela não só é a maior, como é a mais difícil de tirar, justamente porque o nível profissional dela é muito grande. E aí tem estados, inclusive, que não existem ainda 5 estrelas, ou tem tão pouco, porque o nível é tão alto que, inclusive, os próprios síndicos da região às vezes não conhecem. Não sabem que existe uma certificação a nível nacional dessa magnitude, né? Então realmente é um projeto incrível, é um negócio de outro mundo, assim. Para quem não sabe, Gabor, tá? Do Ricardo Carpá, que constrói esses monstros aí do nosso mercado, do nosso ecossistema condominial, né? E super indico sempre para os meus síndicos parceiros. Pra gente passar a bola também pro nosso outro convidado especial demais, cara, gente boníssima, síndico de mais de 30 condomínios, na verdade, também faz parte da Escola Gabor, né? Tassiano, por favor, se apresenta pro pessoal, diz quem é o Tassiano, compartilhe um pouco do que o Tassiano já viveu em condomínios pra gente poder entender quem que ele é. Primeiro agradecer pelo convite, estar aqui abrilhantando, né, esse seu projeto. Menos um pouquinho, ainda tenho muito que aprender. Eu vim aqui para aprender também, né? Claro. Mas assim, Tassiano é um cara apaixonado por condomínio. Vim descobrir isso na força, porque fui síndico do meu próprio condomínio, lá em 2017, 2018, e aí que desisti. Mas o destino fez com que eu encontrasse o meu sócio, né, Diego Lima, síndico 5 estrelas também, formado na Escola Gabo. Primeiro síndico 5 estrelas. Primeiro síndico estrelas de Pernambuco. Isso. Massa, não sabia. Então foi quando eu percebi que realmente Tassiano gosta do que faz, que é a área condominial. Sou formado em administração, tenho gestão financeira, então isso agrega para que a gente hoje consiga ser o gestor de condomínio, né? Então a gente está aí no mercado com 33 condomínios, mas é uma equipe, né? Faço hoje parte da gestão DL, gestão condominial, que é aí formada por 6 pessoas, Diego, que é o sócio majoritário, vamos dizer assim, né, o CEO, Tassiano Osias e mais 3 secretárias que a gente consegue administrar e gerir essa quantidade de condomínios. Então a gente está aí no mercado. Bacana, legal. Inclusive, tem muito síndico meu que depois que eu fiz um podcast com o sócio, né, do Tassiano, Diego, sim, que pediu para fazer contato com ele, para perguntar como que ele lida com comunicação, com 30 condomínios, pegar alguns feedbacks. Mas depois eu vou construir essa ponte, literalmente essa ponte aí, né? E, gente, sem mais delongas, acredito que a gente tem que entrar aqui já no assunto, né, para quem está nos assistindo, né? Entender onde é que a gente quer chegar, tá? Então vamos lá. Por que escolhemos esse assunto, gente? O que acontece? No condomínio, muitas vezes o síndico ele procura reduzir contas, e ótimo, isso é para ser feito mesmo. Só que o síndico acaba tirando um braço, tirando uma perna, sim, tirando um rim, né? Eu considero assim. E o que seria essa ação de tirar um braço que o síndico faz? O síndico tenta tirar o jurídico, o síndico tenta tirar a administradora de um condomínio de 400 unidades. Não existe um condomínio de 400 unidades que fique em pé sem um administrador. Né? Sem o jurídico também não existe. Então, acredito que por isso a gente vem trazer esse assunto que é extremamente relevante para você, síndico. E para começar, eu vou começar com meu amigo Tassiano com uma pergunta simples. E uma pergunta que eu queria, Tassiano, que assim, queria que tu falasse para o pessoal o seguinte. Na visão do Tassiano, o quão importante é, ou se não for importante, fica à vontade também,
quão importante é ter o jurídico em cada condomínio seu. Tem condomínio que tem perfil para ter jurídico e condomínio que não tem perfil para ter jurídico? Qual é a tua visão nesse assunto específico, condomínio versus jurídico? Esse é um assunto extremamente importante, tá, Walter? Por mim, todos os condomínios, independente de ser administrado pela ADL, pela nossa empresa, ou por qualquer outra empresa que seja de síndico profissional, ela deveria ter um jurídico, sim. Por quê? Entendemos que o síndico ele tem que entender de tudo um pouco, área de engenharia, área da legislação, direito, isso. Um pouco ele tem que entender, mas ele não é o especialista. Então o jurídico ele é de extrema importância. Isso é para qualquer condomínio. A gente sabe que tem condomínio que tem viabilidade financeira, outros não tem. Mas quando a gente se depara com situações realmente bem constrangedoras, bem difíceis, aí se contrata um jurídico. Mas se a gente já tem uma prevenção com o jurídico, torna muito mais fácil. Então, na minha humilde opinião, não sei se você concorda comigo ou não, mas na minha humilde opinião, todo administrador de condomínio deveria ter um jurídico para ter a sua assessoria, para estar respaldado. Por quê? Porque as decisões do síndico, ela impacta no condomínio de forma geral. Então, é uma profissão que ela tem que ser realmente diferenciada do síndico. Síndico e jurídico têm que andarem juntos no condomínio. Massa. Inclusive, tu falou aí em prevenção, né? E você enquanto administradora, né, a Ponte Condomínios, você enquanto síndico, a gente sabe que uma manutenção corretiva, ela custa 500, 600, 1000% a mais. E uma preventiva, ela custa aquele valorzinho certo e você tem que fazer periodicamente. Ele falou de prevenção. Então, eu acredito que você incluir o valor da assessoria jurídica na previsão orçamentária, na AGO anual, é imprescindível. Então, concordo 100% contigo. Só para pegar um gancho nessa situação, nós, né, da ADL, nós temos nossa assessoria jurídica própria. Por que a gente tem? A gente pode tomar alguma decisão errada que impacta no condomínio. Sim. Então a gente recorre ao nosso jurídico, né, para que a gente tome a decisão correta. Perfeito. Então, assim, tem condomínios que já tem um jurídico, ótimo. Mas aqueles que não têm, para que a gente venha tomar uma decisão assertiva, a gente tem o nosso jurídico próprio. Perfeito. Tu já se pegou em situação, aproveitando essa tua linha, dos condôminos rejeitarem a tua ideia de contratar um jurídico para o condomínio? Com certeza. Dos 33 a gente não tem os 33 jurídicos, né? Mas com certeza. É aquela ideia, a gente vai, vamos chamar entre aspas, vai vender esse serviço. Sim. Que é bom para o condomínio. Sim. Porque só vai saber quando se realmente precisa, né? Então a gente vai vender e tem muito condomínio. Não precisa. Por exemplo, lá atrás, quando eu comecei em 2017, 2018, a administradora antigamente vendia uma casadinha. Era com jurídico. Administradora e jurídico. Até aí tudo bem. Isso. Certo. Mas lá no passado, o que foi que eu fiz? Mesmo sendo síndico orgânico naquela época, eu desmembrei isso. Eu queria só administradora e contratei um jurídico para ficar distinto. Assim um audita o outro, né? Exatamente. Perfeito movimento, maravilha. E puxando agora um pouquinho para o Diego, me diz uma coisa. Qual é a tua... Vamos falar tu enquanto jurídico primeiro, tá? Certo. Qual é a tua maior dificuldade, até hoje, nesse tempo que tu trabalha com condomínio, enquanto um advogado condominialista? Por exemplo, eu queria que tu citasse, dentro dessa dificuldade, uma ou duas experiências. Por exemplo, Walter, eu informei que o regimento falava uma coisa, ou a convenção, só que o síndico e o conselho mandou fazer outra coisa e quem manda de fato é eles, eu só posso orientar. Ou então... Eu orientei fazer isso, fizeram aquilo, deu errado. Dá uma noção só para o nosso pessoal entender a real importância a partir de dimensões práticas do que aconteceu. Por favor, compartilha a tua experiência. Na verdade, inclusive, tu fizesse uma pergunta já colocando uma situação que é uma situação que acontece muito, que é justamente isso. O problema do jurídico do condomínio é porque é o seguinte, diferente de outras áreas, por exemplo, feito propriamente dito empresas privadas, né? Sim. Em condomínio parece que o condômino ele só pensa em economia e ponto final. Isso é tipo assim, 80% do pensamento dele, primeiro ponto é economia. E eu entendo, não é que esteja errado isso. O problema não é pensar em economia, o problema é que até para a economia existe um limite. Então assim, o primeiro ponto
às vezes o condômino ele chega lá na Assembleia, ele vê que o síndico já trouxe a previsão orçamentária e na própria explicação da previsão orçamentária ele já diz, com esses fornecedores inclusive eu já negociei, eu já tirei tal situação, eu já adaptei aqui no condomínio isso, eu já renegociei tal. Às vezes o síndico já chega já com um plano montado, já tendo corrido atrás das economias. E o que a gente vê na maioria das vezes, né? Não é sempre, mas na maioria das vezes a gente vê, mas eu acho que isso aqui dá para tirar ou isso aqui dá para economizar. E aí o primeiro alvo do condômino, os primeiros na verdade, né? Não vou nem dizer que é o primeiro, porque às vezes não é só isso, mas assim, os top 3, digamos assim, né? O escritório de advocacia está lá no top 3, está no pódio, digamos assim, né? Então assim, o primeiro ponto é tiro jurídico. Então a dificuldade primeira é vender de fato o serviço, é contratar o serviço e estar com ele rodando no condomínio. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é justamente o que você falou na sua pergunta. Por incrível que pareça, a gente quando chega em condomínios, como é que funciona? A gente chega lá e, vamos dar um exemplo de um caso que aconteceu há pouco tempo com um condomínio que na verdade esse condomínio não tinha nem assessoria para o condomínio. Mas a gente foi mais como consultor nesse dia. E nessa reunião a gente estava analisando o contrato e aí eu digo, esse contrato aqui ele está precisando desses ajustes, está precisando colocar A, B, C, entre outros pontos, né? Mas de uma maneira resumida, está precisando colocar alguns pontos, porque são pontos importantes para o condomínio ficar seguro, etc. E na reunião, um dos membros da gestão, né, ele disse, na verdade eu não concordo não, acho que isso aqui não precisa colocar não. Aí eu disse, certo, mas se você não colocar vai ficar descoberto, né? Você vai ficar vulnerável nesse sentido. Não, mas acho que isso aqui não precisa não. Esse outro aqui também é melhor você modificar, porque eu acho que ficaria encaixado melhor dessa maneira. Aí eu digo, tá, só que dessa maneira, assim, tem muita nuance assim, né, na área do direito, sim, que às vezes é uma vírgula, às vezes é um parênteses, é uma coisa que às vezes é como o juiz lê, o advogado lê. Exato, e como o condômino tá lendo também, é o terceiro. Então assim, às vezes ele pensa que aquela vírgula lá é uma besteira. Só que aquela vírgula lá, quando a gente vai para a justiça, porque a ideia é não ir, mas se for, a gente tem que estar preparado. Então assim, eu costumo pensar muito da seguinte maneira quando eu vou atender algum cliente. Se eu fosse processar ele, onde é que eu atacaria? Então eu gosto de pensar muito assim. Então quando eu estou fazendo um contrato, eu faço uma cláusula e às vezes eu penso, mas se eu fosse quebrar essa cláusula, onde é que eu iria? Então às vezes eu até demoro mais do que o normal para fazer um simples contrato, mas é porque eu gosto de pensar sempre dessa outra maneira, porque ninguém sabe de manhã, você hoje está com uma empresa prestando serviço, está prestando um serviço bem feito lá, mas não sei, às vezes no outro dia acontece algum problema, até nem com a empresa, mas com o funcionário, e aí gerou um mal-estar. Se tiver que ir para a justiça, a gente tem que ir para a justiça o máximo seguro possível. Sim. Só que para o condômino que está lendo, ele faz, não, isso aqui não precisa não, pode tirar, isso aqui modifica, deixa aqui assim que eu acho que fica melhor. Ponto, às vezes português, que eu costumo dizer que o português jurídico é cheio de para que isso, etc. Mas juridiquês, né? É cheio de para que isso, mas existe e funciona assim. A gente não criou as regras, a gente tem que aprender a jogar o jogo. Então assim, o jogo funciona de um jeito. Se a gente não sabe jogar ele, a gente tem que passar a bola para quem sabe. Então se você está contratando um advogado para fazer um acompanhamento, uma assessoria, um simples contrato, e ele está lhe dizendo que aquela vírgula lá faz diferença, deixa a vírgula. Provavelmente faz, né? Não, pois é, e eu já cheguei a ter discussões em condomínios que o cara fez, a pessoa, né, o membro da gestão fez, por que tu escreve colocando essas palavras aqui em parênteses? Aí na hora eu não disse, né, mas eu pensei, eu digo, tem um motivo pra gente colocar daquela forma. Isso, né, tem um motivo pra gente colocar assim. Faça 5 anos ali, faça 5 anos ali de faculdade. Dá uma chance pra ele. Às vezes mas às vezes é difícil você explicar sem parecer um pouco arrogante. E aí você faz, olha, é necessário e tal. O cara fala, não, eu entendo que não. Meu amigo, bem simples. Pra você, faz alguma diferença? Eu disse, não, mas é porque eu lendo, acho que fica estranho. Então, pronto, o problema é porque você lê, tá achando estranho. Pronto, esse estranho na justiça é bom. Então deixa assim estranho. E às vezes não, ele faz questão, tire. Acredito. Então, por isso assim, eu perguntei, eu acredito, eu sei bem como é. Eu não gosto de eu gosto de trabalhar assim, respeito cada um que trabalha do seu jeito, mas assim, eu gosto de quando eu estiver trabalhando, eu ter liberdade para seguir a minha estratégia. Eu sou um advogado que eu trabalho de tal jeito, eu sigo tais estratégias. Evidentemente eu não faço nada sem conversar com o cliente antes para explicar a ele. Mas depois que eu explico, eu digo, a gente tem 2 caminhos, ou esse aqui ou esse aqui. Os
lados positivos e negativos de cada lado são esses, para onde é que a gente quer, para onde é que a gente vai seguir. Então tem coisa que dá para você deixar que o cliente decida, porque ele, a vontade, o contrato, o financeiro, enfim, a operação é dele. Mas tem coisa que, o caminho A ou B, eu escolhi B, pronto, B, né? Por B, quem vai fazer isso aqui é assim, é desse jeito, quem vai fazer sou eu, porque é assim. Eu não posso deixar para o cliente escolher o lado que ele quer seguir e também escolher o procedimento, porque senão não fazia sentido contratar um advogado. Então, resumo é isso, né? Eu queria provocar bem... justamente isso, porque como eu já vivo aqui, eu moro em condomínio há 30 anos, eu trabalho com condomínios há mais de 10 anos. Então, assim, é algo que eu provoquei porque eu quis essa pergunta. É difícil, pô. O que é que eu quero levantar aqui, gente? Síndico nenhum. Você pode ser o melhor síndico do mundo. Pode ser o Tassiano, que tem 30 condomínios. Mas, gente, síndico nenhum vai verticalizar todos os conhecimentos de condomínio. Certo? Ou você é bom na parte administrativa, sabe fazer uma previsão orçamentária, sabe que é a fração ideal, sabe que é a fração igualitária, etc, etc, etc. Ou você é bom na parte estrutural, porque você é um engenheiro, então naturalmente você vai entender de estrutura, manutenção preventiva, SPDA, VCB, tá. Ou você vai ser bom na parte jurídica, porque você é advogado, então você vai entender. E outra coisa, síndico advogado, me faça um favor, não pense que você entende de tudo, porque você não entende. Porque o síndico advogado, ele é de família, ele é criminal, ele é não sei o quê. Tu tá falando um negócio, Walter, que era um ponto assim crucial que eu queria deixar claro aqui. Então, é porque eu não vi ainda a oportunidade, quando chegar eu vou falar, mas isso é muito importante, pô. Porque hoje em dia o pessoal acha que porque você é advogado, você sabe tudo. Não é porque você é advogado que você sabe tudo. Você tem especializações, você tem áreas, então assim, porque hoje em dia acontece muito isso também, condomínio. O cara é um advogado, sei lá, às vezes família. Topzão da família. O cara é o top, aí o cara fez, chama aquele cara, que aquele cara é o mestre, bam, né? É o bambambam. E aí quando o cara chega lá, às vezes inclusive até o profissional, ele tem que saber se autoavaliar. É difícil também achar profissionais. Né? Calçar a chinela da humildade, como a gente fala. Aí dizer, isso aqui eu não consigo fazer. Ou isso aqui eu posso tentar, mas eu não tenho experiência. E às vezes não, ele pega um caso, às vezes esse caso dá certo, porque o direito do cliente era bom, e eu costumo trabalhar muito com isso, porque a advocacia não é uma atividade meio, né? Desculpe, não é existe essa confusão, né? Atividade meio e atividade fim. A advocacia é uma atividade meio, não é uma atividade fim. Eu não posso garantir o processo, eu sou o meio para você chegar lá. Agora, vai depender de um monte de situações que a gente chega lá. Então, às vezes, ele tem um cliente que tem um direito bom, ele ganha aquele caso, e aí no segundo ele já chega e diz: não, eu sou especialista em direito condominial e eu estou aqui vendendo esse serviço. E não é bem isso. O que é um especialista? Pelo menos assim, visão técnica misturado com a experiência que eu tenho na área. Especialista é aquele cara que já está há diversos anos atuando só naquele setor, com diversas frentes, com cursos, com pós, com estudos ou com publicações, ou parece besteira, mas eu tenho uma conta lá no Juiz Brasil e eu boto um artigo de vez em quando, o outro lá, boto na besteira. Eu não saio publicando porque é uma coisa muito pequena, mas veja, a questão é, para você ser especialista em algo, você tem que estar vivendo aquilo muito bem durante muito tempo. Acompanhando a evolução para você se atualizar e não falar de uma coisa hoje com palavras de quem fala em 1990, mais ou menos isso. É mais ou menos isso. E aí, às vezes, é isso. O cara chega lá e diz: eu sou especialista. É igual quando inventaram o síndico profissional, eu digo assim, que a nomenclatura parece que tudo chega primeiro no sul, no sudeste, e depois parece não, é verdade. Depois é isso mesmo. Depois é que vem pro Nordeste, né? E aí quando vem para cá, quando chegou essa ideia e se popularizou bem de síndico profissional, o síndico que está lá no condomínio, que às vezes ele só tem um condomínio, é o condomínio dele, ele simplesmente chega e: eu sou síndico profissional, porque eu estou aqui, não sei. Não, quando a gente fala síndico profissional, ele está dando outra dimensão. Outra amplitude. E às vezes você pode ser só orgânico lá. E às vezes você pode ser, porque pronto, vou dar um exemplo aqui de Tassiano. Ele contou a história dele. Ele começou como síndico orgânico do prédio dele, mas ele não parou ali. Ele começou a atuar ali. Ele disse: deixa eu entrar aqui de cabeça, deixa eu fazer um curso, deixa eu não sei o quê. Então, ele se tornou profissional antes de ter clientes, inclusive. E nessa época, eu nunca me considerei um síndico profissional. Mas você veja a diferença. Entendeu? Apesar de você não se considerar, mas você já era, porque você estava profissional. Porque você agiu como tal. Estava procurando conhecimento, né? Me aperfeiçoando na área, mas eu tinha meu único condomínio e ali eu era síndico orgânico.
Mas ao contrário, como Sim. você fala, tem gente que nem estuda, Isso. mas ali já nem busca o conhecimento, mas já diz que é o síndico profissional. Exatamente. Na academia a gente chama de praxis. É. A teoria mais a prática, Exatamente, né? O exatamente. síndico profissional é o cara da praxis, irmão. Porque É. se o cara só sabe a teoria, não sabe porra nenhuma. Pois é. Se o cara só sabe a prática, ele vai aprender na dor. E a Mas se o teoria cara na sabe a prática é praxis, outra, aí, né? meu irmão, tá dentro. O cara sabe a diferente. teoria mais a prática, né? É, Concordo. Faz pronto, sentido. eu tô na área de condomínios especificamente, estudando, fazendo pós e trabalhando. Hoje eu digo que eu sou um especialista por conta disso, porque eu já estou há 8 anos focado nisso. Então, assim, quando a gente fala focado, como eu disse, né? É curso, é participação, palestra, evento, artigo, pós. Então, assim, pronto, não é minha área, eu fui me aventurar em fazer um MBA em contabilidade, mas é porque ela voltada para a parte de tributação. E aí a minha ideia era entender mais sobre tributos Massa. que fossem focados em condomínio. E eu, pronto, cheguei na pós lá, velho, só tinha contador, só tinha eu de advogado. E às vezes o professor falava um negócio lá, quando você tem que puxar aqui o SPED contábil, não sei o quê. Aí eu digo, o que Partidas dobradas e e é isso, tal. tal. Mas veja, hoje eu posso mostrar meu diploma e dizer, eu sei a parte de contabilidade, né? Eu sei a parte do compliance da contabilidade envolvendo tributação para condomínios. Legal. Mas eu sei aqui na teoria, mas eu tenho prática ainda não tenho. Então, assim, nem no meu escritório de advocacia, nem no condomínio eu estou oferecendo isso ainda. Então, tem que ter essa preocupação de você saber o que você está fazendo. Eu já tive condomínios que eu digo, bicho, isso aqui eu nunca fiz, mas vamos tentar para a gente ver se consegue e tal. Então, é mais ou menos por aí. Deve ser humilde o suficiente para saber reconhecer até onde você pode ir, né? E voltando um pouquinho, só um pouquinho, Walter, Claro. porque ele falou lá de o advogado que não é especialista, mas se acha especialista, Sim. né? A gente já se deparou em assembleia de Diego, por exemplo, né? Está ministrando a assembleia, ele encontra o advogado e o advogado realmente concordar com ele. Ou seja, o cara era advogado. E o Diego, ele tem 30 condomínios, eu não tenho nem isso tudo. No mês passado, eu fiz isso com um advogado numa assembleia lá na Paraíba, João Isso. Pessoa. Fechei o condomínio, lá em Cabo Branco. A advogada falou que, inclusive você pode até corrigir se eu estiver errado, ela falou que a taxa condominial era direito trabalhista. Não, minha amiga. Você é advogada de quê? Ela misturou alguns assuntos aí, né? Misturou? Misturou alguns assuntos. Gente, advogados, síndicos, Cada um seu calma, galho. gente, cada um no seu quadrado, humildade. E é por isso, né, justamente por isso, que eu trago esse projeto. Que é para quê? Para a gente entender que o síndico pode ter 30 condomínios, como Tassiano, o síndico pode ter um condomínio como o fulano. Não importa, ele só vai ser profissional se ele continuar evoluindo. Isso. Ele só vai ser profissional se ele tiver assessoria contábil, administrativa, financeira, estrutural, jurídica. Deixa eu utilizar um negócio, eu não vejo ninguém falando disso, mas que é uma coisa completamente fora até do que a gente falou aqui, mas só um detalhe. Hoje a gente consegue fazer, hoje não, já tem tempo, né? Mas a gente consegue fazer, por exemplo, a gente consegue fazer o Zucapião, por exemplo, de garagem em condomínio. Ah, mas é qualquer garagem? Não. Quais são as condições? Como é que funciona? Você já viu algum processo, já viu algum condomínio, alguém perdendo a sua garagem por conta de uma ação de Zucapião? Você não vê um advogado falando sobre isso. E se você pega um civilista que não tem nenhum tipo de especialização em condomínio, no direito, ele vai dizer, pode porque o Zucapião originalmente é isso, então se ele estiver lá usando, ele vai pegar. E não é assim. O que diz a convenção? Não, e não só isso, e a convenção, lei específica, a gente tem, pronto, lei de condomínio, que é de 64. Já foi revogada. Foi revogada uma parte, não foi revogado tudo. Incorporação está lá, subsíndico ainda existe lá, porque subsíndico não existe mais em nenhum canto, né? Só na lei de condomínio. Não é obrigatório mais, né? Todo mundo fala, né? Mas a figura está lá existindo. Sim. Então, assim, é muito detalhezinho, muita vírgula, que só quem é da área que vai saber. Total. E é muito importante a gente levantar isso, porque aqui a gente está passando conhecimento, né? Conhecimento é algo que não se represa no meu ponto de vista, é algo que tem que ser compartilhado, né? Que tem que ser fluido, né? E é um entendimento que eu acredito que isso que a gente falou aqui, do síndico ter a humildade, do síndico entender que precisa de assessorias, né? Eu acho que isso aqui é o ideal que todo mundo, toda gestão de condomínio tem que tomar como alicerce.
né? E por falar nesse caminhar aqui, vamos botar uma administradora no meio? Vamos embora. Tassiano, tu já geriu condomínio sem administradora? Como é que é a experiência? Compartilha com a gente. Bom, hoje a gente tem aquela chamada autogestão, né? Certo. Que a gente tem, né, como fazer, mas também são condomínios de pequeno porte, vamos dizer assim. Por exemplo? 6 unidades, 12 unidades até eu acho que dá para fazer. São aqueles condomínios que têm uma viabilidade financeira um pouco abaixo, então a gente faz a autogestão. E o que seria a autogestão? Ser administrada pelo próprio síndico. Certo. Então ele que faz O próprio condomínio faz tudo. faz Orçamento tudo. de boleto, Isso, conferência se a terceirizada está pagando o pessoal direitinho, Exatamente. INSS, etc. Na Às verdade, vezes quando não, tem porque essa, não tem nem funcionário. funcionário. Essa autogestão não tem nem funcionário. nem funcionário tem. É só Entendi. receita, despesa. E pronto. Entrada e saída. Entrada e Transparência, saída. balance. Isso. Balancete, como é que O vocês balancete fazem? é feito pelo sistema, né? Não. Vocês têm um sistema então. Isso. Perfeito. Então, Mas assim, tem o que condomínio acontece? que nem tem, faz na planilha do Faz na planilha do Excel, Excel, bota né? lá. Tem condomínio que eu já vi, desculpa, até interromper, que é no lápis, pô, a síndica pega, escreve no papel. Tem Então, Não isso façam aí. isso, viu? Bota na internet, pelo amor de Deus. Mas é aquela coisa. Existe. Isso assim, não é o perfil dos condomínios que a gente administra, vamos dizer assim, mas já nos deparamos com isso. Por exemplo, tem um contador que ele faz a parte contábil, mas não tem funcionário, então isso é Certo. autogestão. Ou então o próprio síndico faz a autogestão, entrada e saída e faz aquela prestação Lançamento de boleto conta. também, né? Isso. Besteira, né? Porém, eu sou adepto, e eu tenho certeza que a maioria dos síndicos também, claro, Sim. administradora. Por quê? Não, adepto à administradora. Por quê? Porque cada um no seu quadrado. A gente tava falando agora de Especialização. especialização, então vamos lá. A administradora, ela é diferente do síndico. Por quê? Totalmente. O síndico, ele é o gestor, ele tem A controle da operação por cima, por fora. isso, mas assim, A ele é canetinha. responsável civil e criminal Ambiental, tudo. e a administradora é um braço para ajudar o síndico. Então é isso. Então cada um no seu quadrado, cada um na sua especialidade. Então ele vai ajudar a gente a emitir boleto, a fazer cobrança, a prestação de contas. Você tá uma empresa, pô, uma empresa, o CEO lá, o executivo, o diretor executivo, ou, enfim, outros diretores, cada um na sua diretoria, abaixo dele eles vão ter o administrativo, o financeiro, né? Exatamente. A administradora está ali Então, abaixo como Da braço. forma que tem um advogado, tem que ter a administradora, tem que ter o piscineiro, tem que ter todo aquele corpo que vai ajudar o síndico a administrar. Não tem que ficar... E entendendo isso, aproveitar que o Diego puxou para uma analogia que eu faço muito, né? Eu faço uma analogia do seguinte, ó. Cada condomínio é uma empresa. Se o condomínio tem 100 unidades, ele tem 100 cotistas. Então Sim, são 100... Caiu aqui a minha caneta. Então são 100 sócios dessa empresa, vocês concordam? Com certeza. Com certeza. Então, Com qual é o certeza. motivo da tua empresa não ter um administrador, um advogado, um contador? E qual é o motivo? Você já viu alguma empresa em que, eu uso muito esse exemplo, Uhum. é claro, é uma dimensão muito maior, né? Mas assim, você tem algum problema lá numa plataforma, numa rede social, você não vai ligar pro dono lá dela e ele vai vir aqui no computador e vai mexer. Você pode até ter o número do dono, ligar e tal, mas assim, existe uma estrutura montada com gente preparada em cada setor. Pessoas e processos. Pessoas e processos. Total. Então, assim, o síndico, ele não é, por mais que ele tenha que entender de está sendo feito cirúrgico, ele tem que entender de tudo, mas ele não é especialista. Então, assim, deu um problema na bomba, não é o síndico que tem que ir lá mexer na bomba, não. Ele pode até, numa emergência, deixa eu ver aqui e tal. Vedar alguma coisa, né? Tá esquentando, tá fazendo barulho, tá sendo água de ligar e tal, para não queimar alguma coisa, mas ele tem que ligar para o prestador. E quem tem que botar a mão na massa da operação é o prestador. E falando nessa, antigamente, quem geria os Sim. condomínios eram os síndicos, que a gente chama os tiozinhos aposentados, que Velho, iam lá. vovô, Bancários, verdade. bancário aposentado, não sei o Aqui quê. é o quintal da minha casa, que eu vou fazer, e plantava, e A colava, figura era e essa. pintava. Né? Hoje não tem mais espaço para isso. Hoje a gestão condominial ela tem que ser realmente profissional. Eu não estou falando, eu não estou defendendo 100%. o síndico profissional. Quando eu falo a gestão, pode ser um síndico orgânico que trabalhe bem Sim, como sim, profissional. total. Eu já encontrei vários que eu digo, puxa,
parabéns pelo seu condomínio. Você faz a gestão lá boa, né? Exatamente. Mas não cabe mais, porque cada dia mais você está sendo mais exigido. Sim. Você está sendo mais cobrado. Tu fala E assim a gente negócio, mostrar né? isso na Assembleia, quando a gente está lá na Assembleia para a seletiva, a gente mostra que somos gestores. A pergunta que fazem é, se estourar um cano, como é que faz? Liga para a gente e a gente resolve. O que a gente não vai fazer é vir ao condomínio para a gente consertar o cano. Porque quem vai dizer qual é a bitola do cano, como é que vai colar, quanto tempo é tudo, é Se o entrou ar bombeiro, na bomba, é o não. bombeiro hidráulico. Total. Não é? A gente vai gerir, somos gestores. A gente vai no condomínio, a gente vai conversar com o morador, a gente vai conversar com o prestador de serviço, vai conversar com os funcionários, porque eles que fazem acontecer o dia a dia. Então a gente tem que estar próximo deles, Perfeito. né? Mas a questão profissional é o advogado, é o piscineiro. Ah, o pH da água está ruim. O que é pH? Mas você tem que entender o que é o pH para dizer. Você pode não saber aumentar ou isso. diminuir o nível, mas você tem que entender que a base é aquela. Deu entrada de bomba, Perfeito. deu entrada de ar na bomba. Mas por quê? Você tem que saber se foi a válvula de pé, se foi a bomba que realmente... Ou se fez a limpeza e não desligaram e entrou. Porque a gente sabe que também existem pessoas que estão no mercado que são picaretas. É. E se você não entender, você vai ser É engolido. a minoria, graças a Deus, é bom deixar claro. Exatamente. É a Mas minoria, Mas existem, mas né? existem, e é por isso que esse programa aqui ele existe. Que é pra gente subir a régua do nosso mercado, Sim. subir a valorização do patrimônio dos condomínios que nos assistem, Sim, sim. que compartilham com a gente, e para principalmente descer o nome de quem faz picaretagem no mercado. Então Sim, a gente não sim. precisa citar nome de ninguém, mas Mas a gente pode falar das situações. da porque situação, a galera fica preparada para que isso acontecer. Não, então Mas assim, sim, a sim. gente não precisa citar nome de ninguém, mas como eu falo, eu ia falar isso mesmo. Quando a gente vem com as situações, aí alguém já entendeu que é aquele lá que fez isso no meu condomínio também, passou a ideia para outra pessoa que, ó, foi o mesmo, não foi no teu, foi. E aí, meu irmão, no instante esse pessoal desce. Recentemente também, eu estava com um condomínio que teve um problema lá na boia, né? E aí eu acionei o prestador de serviço que era do condomínio. E aí a ideia da gente não é também chegar no condomínio e sair mudando todo mundo. A ideia é, chegou lá, o que é que funciona isso aqui, o que é que não funciona isso aqui. Então esse aqui vamos fazer cotação, vamos ver o que funciona, vamos manter. Então já tinha um prestador de serviço lá e aconteceu isso com a gente conversando. Aí eu estou com um condomínio que eu estou com essa bronca, deixa eu acionar aqui o prestador. Aí na hora está sendo fez. Eu conheço esse cara de outros condomínios, essa empresa aí. Eu não gosto dela não, porque ela utiliza materiais de baixa qualidade, dá retorno direto, dá problema direto, e aí acaba ficando mais cara essa manutenção dela, porque ele não faz o serviço lá como deve ser feito. Eu disse, mas lá está funcionando. E se o condomínio acompanha e diz que está, eu só vou acionar porque eu tenho ele aqui. Só que por coincidência, no dia que ele falou isso, que eu acionei o prestador de serviço, deu uma semana depois, teve um retorno do mesmo problema. Eu digo, eu vou fazer um teste. Aí eu disse, tu tem algum para me recomendar? Ele falou, eu tenho esse aqui. Aí quando os caras chegou lá, ele disse, ele tirou foto, ele não sabia que tinha tido uma manutenção, porque a gente não avisou nem nada, mas ele chegou lá, tirou foto, tudinho, não sei o que, mandou e fez, Diego, ele não disse que ele fez isso dolosamente, mas a gente sabe que às vezes o mercado, como a gente está falando, existe picareta, né? Mas aí ele mandou a foto e fez assim, eu não utilizo esse tipo de marca, porque é um tipo de marca muito abaixo do mercado, muito popular, dá muito retorno, quebra muito, etc. Gasta um pouquinho mais, mas compra um equipamento decente, bota aqui, tu não vai ter retorno. E aí eu digo, deixa eu ver aqui esse condomínio. Nesse condomínio o cara atende, porque já está com o cadastro lá, mas ele atende lá por demanda, não tem contrato. Então toda vez que ele é chamado, ele ganha, né? Então se ele for chamado mais vezes, é melhor. Aí você junta o Quebra-cabeça, né? o quebra-cabeça você faz. Posso estar enganado, mas tudo conspira para que não seja bom continuar com esse prestador. Então, E eu falo mais nessa área operacional, que é a área que eu mais atuo dentro da nossa empresa. Legal. Então eu sou mais operacional. A gente divide, né? Diego fica mais na parte burocrática, administrativa, financeira. Diego Lima. Diego Lima. O eu Diego sou- Lima descansa mais e tu trabalha mais, né? Por aí. Acabou com ele, se ele estivesse aqui. Então o que acontece? Como eu estou mais na área operacional, então eu sei muito bem quem são as pessoas que já estão no mercado, que já são pessoas confiáveis. Legal. Por exemplo, lá atrás, eu gosto de voltar lá atrás, eu fui deparado com um jardineiro que chegou para mim e fez assim, doutor,
eu queria lhe vender estrumo. Eu disse, seu jardim precisa de estrumo. Eu disse, tá bom. Ele trouxe uma carreteira de estrumo, que na hora que ele colocou o estrumo, era só pó de serra. Foi mesmo, velho. Pó de serra. Esse cara tá queimado no mercado hoje, porque por a gente ser muito conhecido, fazer parte de vários grupos, ó, se esse cidadão aparecer aí para vender estudo, não queira negócio. Não queira, porque vai ser pó de serra. Então a gente vai adquirindo essa experiência e a gente sabe muito bem no mercado que a gente precisa dos profissionais de qualidade, porque isso é bom para a gente. Para a gente gerir os condomínios como gestores. Por isso que eu volto a dizer, cada um tem que estar no seu quadrado, na sua posição, no que busca o conhecimento para atuar. Sim. Eu não vou brigar com o piscineiro, eu vou só entender. Eu não vou brigar com o jardineiro, mas eu tenho que entender. E assim é com todas as áreas que compõem a previsão orçamentária do condomínio. Administradora, engenharia. É importante isso, porque... E aí um complemento que tu falasse, que antigamente a figura do síndico era pega o fulaninho, tá passando... E os condomínios também evoluíram muito de lá para cá, né? O próprio padrão hoje se inverteu, né? A gente antes tinha pouca área comum e condomínios enormes, né? Apartamentos enormes. Hoje está cada vez menor os apartamentos, as áreas comuns estão maior, com mais estruturas. Home club, né? Exatamente. E a casa está menor. E a casa... É porque a ideia de sociedade hoje é que você está na rua, você está trabalhando, você está lá na correria. Então, assim, a casa, ela virou... Fast life, né? Exatamente. E aí... Vou só dormir. A casa virou isso. A casa não é mais um local para você... Porque antigamente, final de semana, não era tipo visitando fulano, passando o final de semana em casa, sexta-feira em casa, não sei o quê, e você reunia a família, você tinha sala de televisão e sala de estar. Não era uma coisa só. Todo mundo almoçava na mesa. Todo mundo almoçava na mesa. E aí isso foi mudando. A sala de estar e a de televisão virou uma coisa só. Daqui a pouco a mesa foi diminuindo, daqui a pouco cada um come no canto, não sei o quê. E como você só vai para dormir, no final de semana você quer o lazer. Então você tem... que era mais difícil ter em condomínios antigamente. Então você tem piscina, campo, academia, tudo lá dentro. Só que quando você faz isso, se você, como está sendo falado, se você não tem um síndico profissional mesmo, alguém que você profissionalize, independente de quantidade de condomínios, ou orgânico ou não, mas se você não tem alguém que entenda bem, e aí onde entra também o curso 5 estrelas, a certificação e o curso da GABA, onde entra aí também muito perfeito, um encaixe bom é porque é o seguinte, você tem que ter alguém... Peraí, como tu tá fazendo propaganda da Gabo, tu olha pra cá, que eu vou fazer um corte pro Ricardo, continua, vai, vou fazer um corte top, vamos corte top, é bobina. E não corta não, viu, Vitor? Deixa rolando. Raiz, vai. Então vamos lá, é o seguinte, é aquela propaganda que a gente faz, na verdade, que soa como propaganda porque não tem como a gente falar mal de um curso, de uma certificação desse nível, né? Mas assim, é experiência própria. Os condomínios evoluíram, os condomínios estão se modificando e eles estão cada vez necessitando de profissionais mais qualificados para estar trabalhando no condomínio. Então, se você já tem um síndico, que ele já é certificado, se ele já tem um curso de 5 estrelas, então você já tem uma confiança de que aquele profissional, por mais que você possa até não gostar dele, mas você... Porque 5 estrelas não é a personalidade, né? Não é... Porque às vezes no condomínio acontece disso. Não, eu gosto de tal pessoa. Você pode até não gostar, mas uma coisa você pode ter certeza absoluta. Aquele profissional lá, ele está altamente capacitado para atuar no Brasil todo, porque ele entende de engenharia, ele entende de NBR, ABNT, ele entende de lei, ele entende de direito trabalhista, ele entende de prestador de serviços diversos, como piscina, jardineiro, terceirização de mão de obra, elevadores. É tanta coisa que se eu for ficar listando aqui, tudo que o síndico 5 estrelas tem que saber e tem que passar, porque isso daí, eu não estou falando de uma prova só de fazer e pronto, não. É fazer a prova, e o que é que diferencia também no síndico 5 estrelas, de Ricardo Carpati, é o seguinte: você de período em período, você tem que estar fazendo uma nova prova, tem que ficar se recertificando. Você não pode estar com o nome sujo na esquina da bodega do Joãozinho ali, você não pode estar com o nome sujo. Então assim, isso veio para nivelar o mercado de uma forma incrível, porque você tem a certeza de que você está com um ótimo profissional e que no seu condomínio dificilmente vai passar alguma coisa despercebido, porque tem alguém preparado para aquilo. Então é alguém preparado para trabalhar com um condomínio que tem 700 unidades,
Tem condomínio hoje que tem mais de 1.000 unidades, tem conjuntos, pronto, aqui em Pernambuco, onde a gente está, lá em Jaboatão, a gente tem um conjunto, eu acho que são 11, são 13 condomínios dentro desse conjunto, no ambiente fechado, e cada um desses condomínios tem mais de 160 apartamentos, algo em torno disso. Então, assim, a gente está falando de um complexo que é um bairro, pô. E aí a gente já cria uma nova figura. A gente tem o síndico do condomínio, do conjunto, e a gente tem... da associação. Exatamente. A gente tem uma associação dos condomínios, que não deixa de ser um condomínio também, porque cada um que está lá está representando outras pessoas, e tem o presidente dessa associação. Então, assim, a gente está evoluindo na sociedade cada vez mais para um lado profissional em tudo. Então, dentro de casa, você tem... A tecnologia, né? A tecnologia mesmo avançando, né? E você não tem como dizer que não vai acompanhar. Hoje não existe mais essa questão de... Que às vezes tinha isso, né? A administradora, quando estava no início desenvolvendo sistemas que tivesse aplicativo, ela ia vender, e aí no início a gente encontrava aquela resposta de: aqui tem muito idoso, a gente nem usa aplicativo não. Verdade. Por que idoso não pode usar aplicativo não? Tem muito idoso usando aplicativo aí direto. E hoje em dia, eu digo com toda certeza aqui, não existe ninguém que não tenha um mínimo de contato com um smartphone, um aplicativo bancário ou um WhatsApp. Então, assim, não tem essa desculpa mais. Ou você está inserido nessa revolução tecnológica, né? 4.0, né? 4.0, ou você não faz nada na vida, porque tudo depende da internet, do celular. Eu brinco uma vez que eu vi uma entrevista de Elon Musk que ele diz assim, o cara pergunta: você acredita que um dia vão aparecer Android? Só que ele fez: não, já tem. Aí o cara falou: como assim já tem? Ele disse: aqui, ó, não está acoplado no meu corpo. Mas você faz alguma coisa hoje se você perder seu telefone? Nada. Meu amigo, você inclusive perde tudo que já fez. E pegando um gancho aí, Diego, no que você falou sobre a qualificação dos 5 estrelas, sim. Aí eu faço uma pergunta para você: quanto vale cuidar do seu patrimônio? Quanto vale o seu patrimônio? Total. Quando é que você vai colocar o seu patrimônio na mão de, vamos lá, qualquer pessoa? É verdade. Então você tem que realmente avaliar quem são os profissionais que você quer de fato que trabalhem no seu condomínio. Isso ele começa com o síndico, administradora e por aí vai. Porque quanto é que vale o seu patrimônio? Essa pergunta foi muito bacana. Foi quanto é que vale? perfeita. Não foi, pô. Foi perfeito. Porque Até é um sonho, porque né? eu vou te falar. Você compra um sonho, né? Eu vou te falar. Muita gente que assiste esse podcast é administrador, é síndico, etc. Mas eu sempre falo que o meu público-alvo não é o síndico e a administradora. Meu público-alvo é o morador, irmão. Porque o morador, ele tem ali um apartamento de 1 milhão. Está botando esse apartamento de 1 milhão na mão de um síndico que está fazendo... Um síndico que está negociando com o fornecedor, quem pagar a maior comissão, ele vai contratar. Exatamente. Quantas vezes vocês já viram isso? Sejam sinceros. Muito. Ridículo. Então assim, o cara tem um apartamento de 3 milhões, tá lá o síndico que vive comendo ponta da previsão orçamentária dele todinha. Aí você pede, aí solicita uma proposta. Aí chega na Assembleia, você apresenta a proposta. Aí a pergunta, nunca fiz essa pergunta em uma Assembleia, mas já me deu vontade de perguntar: quanto é que vale o seu patrimônio? Quanto é que vale o seu sonho? Totalmente. Aí, porque eu não vendo preço, eu não estou ali com preço, eu estou ali com valor. Então, por trás desse valor tem conhecimento, tem estrutura, atrás desse valor tem muita coisa envolvida. Sabe o que é que tem? Tem um cara num final de semana, num sábado, numa festa, mas tu tá em casa fazendo uma especialização, um curso, aprendendo. Isso é valor. Ou tá indo para um summit que ele foi também em Santa Catarina. Exatamente. Vocês foram em Santa Nós Catarina, fomos. ou enfim. Olha a Aí diferença, vamos né? lá. É buscar conhecimento. Não, mas a gente escuta. Tu vai lá pra quê? Aqui tem uma feirinha que tem aqui em Pernambuco, e tal. É uma feira boa. Não tô querendo desvalorizar, não. É uma feira boa também. Mas é o seguinte: o cara tem que ir além. Então ele vai para essa feira que a gente tem aqui, a gente vai pra feira lá em Santa Catarina, a gente vai para o evento lá em São Paulo, a gente vai. Tem que ser experienciar assim, todos pô. os ambientes. Tem que Não ser é só assim. porque o de Pernambuco é um dos maiores do Brasil que eu só vou para esse. Não, Exatamente, eu vou pô. pro do Ceará, eu vou pro de Manaus, eu vou pro de Santa Catarina, eu vou pro do Espírito Santo. Exatamente, exatamente. Aí é isso que eu falo. Então muitas vezes a gente se depara na Assembleia pelo valor. E ali naquela previsão Pelo orçamentária- preço, pelo preço. Pelo preço, desculpa, pelo preço.
Aí ali tem uma previsão orçamentária errada, uma contratação errada. Uma empresa de mão de obra que terceiriza a portaria pelo Simples Nacional, anexo 3, Rapaz, que não isso paga. é muito bom, exatamente. Né? Foi bom falar. Anexo 3 que não paga Mas sabe o que é sabe qual é a picaretagem? É porque é o seguinte, no anexo 3 tem uma diferença entre porteiro e para a Previdência tem uma diferença entre porteiro, zelador e auxiliar de serviços gerais. E aí o cara chega lá no contrato, ou às vezes não está no contrato, mas ele diz assim, não, pô, mas a SG pode, não sei o que e tal. Porque é serviços gerais. Mas cara, mas vamos lá, então pode, né? Pronto. Mas porteiro não pode. E aí? Senão é porque a gente bota tudo junto. Não pode, meu amigo. Ponto final. Loucura. Né? Assim, até levantei essa bola rapidamente, nem faz parte do assunto, né? Mas o que é que eu quero dizer com isso? É você ter o síndico que ele tem a humildade, não é o conhecimento, estou falando de humildade, tá? Sim. Um síndico que tem humildade, chegar assim, cara, eu não sei se pode, porque essa empresa está 36 mil, porque essa empresa está 25 mil, se tem 4 porteiros, 2 zeladores e um administrador. O cara tem que ter humildade de falar assim, Diegão, tu é advogado, né, cara? Ó, faz uma proposta para esse meu condomínio que eu estou precisando de assessoria, estou com uma proposta aqui muito agressiva, não estou entendendo. Sim. Então isso é o que? Calçar a chinelinha da humildade, de novo, voltando na chinelinha da humildade, para entender o que é que está de errado. Eu que tenho 10 anos de mercado, eu vou saber, irmão, que não pode terceirizar a mão de obra pelo Simples. Sim. Eu vou saber que tem que ser lucro presumido ou lucro real, né? Mas assim, o síndico orgânico vai saber? O síndico é profissional de cá, todos os condomínios, mas não tem informação nenhuma, vai saber? Sim, Não, irmão, é preço. Ele vai ver o preço. Esquece. Você sabe o que acontece na maioria das vezes? Aquele síndico orgânico que não se capacitou, porque, volto a dizer, existe síndico orgânico, Sim, são bem preparados, claro. Mas aquele síndico orgânico que não se capacitou, ele vai fazer com que você me contrate. Sabe por quê? Vai fazer, porque ele não vai saber gerar o seu condomínio, ele não vai saber algumas coisas, porque não está capacitado. Aí é quando entra a figura do profissional. Mas sabe qual é o problema disso? É que chegou para você uma coisa bagunçada, uma coisa quebrada, uma coisa... E no começo não vai engrenar de vez, né? Exato. Aí você às vezes tá trabalhando lá há 2 anos, quando tá começando a pegar e faz, 2 anos e no vídeo faz... E o tamanho da bagunça que tava na sua casa? A gente é justamente isso. Mas da mesma forma que também tem alguns síndicos profissionais que não trabalham da melhor forma. Também. A gente já assumiu também condomínios, né? Enfim, mas quando a gente fala do síndico orgânico, ele passou 10 anos ali, ninguém quer assumir o condomínio, aí vem a figura do síndico profissional, aí vai para uma assembleia, aí o cara ganha uma cota, né, de condomínio, aí o síndico vem com o seu valor, pelo menos na nossa empresa a gente chama isso de valor, não é preço. Sim. E aí o morador ele faz, por que esse valor? Falou certo, valor, porque a gente vai cuidar do seu patrimônio, a gente vai reorganizar a casa, a gente tem toda uma estrutura, know-how, conhecimento. E aí realmente... Essa tua frase foi perfeita. Aliás, pergunta também, né? Quanto vale o patrimônio? Porque é o seguinte, aí eu vou juntar agora o que tu falasse com uma coisa que tu falou, que foi trabalhista, né? Aí você tá lá com um funcionário, o funcionário está acumulando um passivo enorme, porque ele está fazendo um bocado de coisa que não poderia fazer. O zelador tem que fazer aquelas atribuições, porteiro aquelas atribuições, supervisor encarregado aquelas atribuições. E às vezes o cara tá lá fazendo, e de repente chega um processo trabalhista e aí o condomínio não tem dinheiro, faz o quê? Vai ter bens penhorados, vai ter leilão, continha bloqueada. Por isso que eu vou repetir, precisamos da assessoria jurídica. Porque nessa hora que o condomínio vai dizer, eita, se a gente tivesse essa preventiva antes, se a gente tivesse essa prevenção, a gente não estaria passando por isso nesse momento. Mas é tudo depende da estratégia, né? Mas a administração, o síndico profissional... Tá tudo ligado. Tá tudo ligado. Porque sem o síndico profissional ou alguém profissionalizado, você não atinaria para precisar contratar o jurídico. Sem o jurídico você não tinha cara... Então assim, tá tudo conectado. Então, concordo. Depois de correr, né? Concordo demais. Gente, eu tô olhando aqui o tempo, faltam 6 minutos para bater 1 hora de vídeo.
geralmente a gente Foi, faz não, ontem, foi né? bem, foi. Voou. Passou muito rápido. E eu vou te falar, eu tinha um negócio anotado aqui, só que foi tão rápido, velho, que eu Foi. abandonei aqui. Pra mim tinha passado 20 minutos. Pô, velho, foi ligeiro demais. Mas, ó, eu queria só finalizar pedindo para cada um de vocês sobre o tema, falar rapidamente como se fosse um conselho para um síndico, ou para um morador, para um conselheiro. E aí, olhando para a câmera de vocês para a gente fazer um corte legal, qual é a real importância, vamos começar pelo Tassiano, que é síndico. Qual a real importância, Tassiano, para você, resumidamente e objetivo e direto, de um condomínio ele ter a assessoria jurídica e a assessoria da administradora? Para você, qual é a principal importância disso? Fale como se estivesse dando um conselho para alguém. Tá, você fala da casadinha, é isso? Isso, de ter os dois sempre ali na sua assessoria. Qual a importância de ter sempre esses dois pontos de suporte? Tá. São suporte diferenciado, então eu digo para você que é gestor de condomínio, que é síndico orgânico, síndico profissional, nunca abra mão desses dois profissionais. Vamos chamar o braço direito e o braço esquerdo. O braço direito é a sua administradora para administrar junto com você, gerir com você toda aquela parte administrativa que você como gestor vai entender e saber, mas aí não abra mão. A administradora é o braço direito do condomínio e a assessoria jurídica o esquerdo. Não nessa ordem necessariamente, mas nunca abra mão desses dois profissionais para lhe assessorar na gestão do seu condomínio, porque você só vai sentir falta quando realmente aconteceu alguma besteira, alguma bobagem. E aí é aquele ditado, é o barato que sai caro. Então vamos profissionalizar cada dia mais o meu condominial e que esses dois profissionais, esses três profissionais, né? Síndico profissional, síndico orgânico, administradora e assessoria jurídica, eles têm que andar junto de mão dadas. Então fica a dica para você. Massa, Diegão. Ficou difícil agora. O jeito que o cara finalizou, o que é que eu vou falar agora, né? Foi forte. Meu amigo, dificultou minha vida aqui em 1000%, né? Na verdade. São fofos. Não, mas assim, é porque é simples, pô. É um desenho, é uma configuração básica. Então, assim, não tem muita vírgula, não tem muito lero-lero, não tem muito. É isso, você pronto, fazer um complemento. É uma pirâmide, ou seja, a gente tem 3 pontas, e aí se você tirar uma ponta, evidentemente você vai desbalancear a outra. Perfeito. Então, assim, é isso, é dar valor para cada profissional de cada área e a gente começar a entender que tá muito enraizado isso na gente, né? O jeitinho brasileiro, né? A gente tem que começar a entender que com o seu patrimônio, com o seu sonho, você não pode ter o jeitinho brasileiro lá, aquele. Não pode, você tem que fazer o certo. Qual é o certo? É você ter um profissional capacitado à frente do condomínio, primeiro ponto. Então, síndico morador ou não, mas profissional. E aí o síndico morador faça o curso da Gabo, porque aí você vai ser profissional, mesmo sendo orgânico. Eu fiz e recomendo. Façam, não vão se arrepender. Então, assim, é um bom profissional à frente, você não tem como deixar o CEO sem ter capacidade para estar lá, você não pode botar alguém para dirigir uma empresa que não tenha estudo ou capacidade técnica, não é só boa vontade. Tem muita gente com boa vontade, mas que com boa vontade e falta de técnica gera um problema, um prejuízo. Então, primeiro ponto, o profissional bem capacitado para ficar à frente, então um ponto da pirâmide. Outro ponto da pirâmide, uma empresa, uma administradora, uma empresa para fazer a gestão junto com aquele profissional que está à frente, que também seja boa, que seja organizada, que tenha seus processos alinhados. E do outro lado, o jurídico, para a gente estar sempre agindo preventivamente, porque é melhor do que corretivamente. Então, o único complemento, na verdade, que eu faço é isso. É só para dizer que é uma coisa só. A gente está falando aqui de cada área, porque cada um tem que fazer o que está no seu quadrado. Mas tudo isso envolve um ponto só, a gestão. A gestão completa é essa. Então, bota na previsão orçamentária, vai ser diluído em 12 meses, não vai ter nenhum tipo de problema maior. É muito melhor do que chegar no final do ano, eita, surgiu isso aqui, vamos procurar um advogado para fazer esse processo. Vai sair mais caro, pode ter certeza absoluta que vai sair mais caro. Então, só agradecer, na verdade. Agradecer, na verdade. Eu queria só pegar mais um minutinho para agradecer, né? Ontem a gente estávamos juntos em um evento solene lá na LEP, que foi o Dia do Síndico, onde realmente me senti muito privilegiado, porque foi a primeira vez que isso aconteceu aqui. A DL foi... Só uma coisa,
O que é a Representante. ALEP, para quem não sabe, né? A ALEP é a Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco. Exatamente. Massa. Então ontem houve uma... A Casa do Povo Pernambucano. Isso. Ontem houve uma reunião solene lá para homenagear o Dia do Síndico. Então tiveram lá mais de 200 síndicos, entre eles ADL, né? E Diego Lima foi homenageado, né? Como síndico. Que é o seu sócio, né, o Diego? Isso, Diego Lima, Exatamente. do sócio, ele foi homenageado ontem, né? Como um dos síndicos, né? De destaque em De Pernambuco. destaque em Pernambuco, claro. Então, assim, quero parabenizar você, síndico. Se profissionalize, estude, busque conhecimento, que a área só tende a crescer. Você não vai ser meu concorrente, você vai ser o meu aliado. Parceiro de mercado, né? Exatamente. Parceiro do mercado, exatamente. parceiro do mercado. O mercado está crescendo, Isso. o mercado está evoluindo, precisa de pessoas qualificadas, não dizendo que as que estão não são, mas demais, porque temos hoje em Pernambuco e mais de 8 mil condomínios. Mais de Então, 11 mil. É porque ele quis dizer administráveis. isso. Porque a gente tem muito pequenininho que autogestão, É, ou aquele gestão, CNPJ, ou não tem nem CNPJ, né? né? Então a Mas gente custa, precisa de você para que você realmente seja qualificado, se qualifique, busque que, eu vou dizer uma frasinha agora, o sol brilha para todos. Total. Verdade, Só verdade. basta você ter realmente competência. Total. Então, parabenizar todos os síndicos, né? No dia de ontem foi muito festejado, muito feliz, né? De Foi ver incrível. Diego lá sendo homenageado e faço parte, né? Por estar administrando esses condomínios com ele. Total. Então, assim, agradeço também pelo convite. Show de bola. Eu só vou fazer um complemento aí, viu? Diga. Porque a gente falou muito humildade também, tem que ser humilde, não sei o quê, só que às vezes, e aí ele vai fazer uma carinha assim e dizer, não fala isso não. Mas é importante, pô, porque do mesmo jeito que a gente tem que ser humilde e reconhecer os nossos limites, até onde a gente pode ir em vários aspectos, A gente tem que saber onde a gente a gente tem que saber também onde a gente é bom. Total. E assim, hoje em Pernambuco, só se alguém me disser aí quem é essa pessoa, mas como eu falei, eu já estou no mercado há muito tempo, a gente já está indo para quase uma década, né? São 8 anos. E hoje no estado de Pernambuco eu não conheço uma empresa de gestão, uma empresa de sindicatura que tenha não só uma quantidade maior de condomínios, são 33 hoje, né? São 33, se não está enganado. Aliás, não estou, né? Foi confirmado. São 33 mesmo. E não é só grande no sentido de ter mais condomínios, não é só o maior. Mas eu estou falando a nível de capacidade técnica, a nível de profissionalismo, a nível de gestão. Porque Capacitação. capacitação, porque assim, existem vários aspectos que a gente pode buscar, a gente pode ter como indicativos de algum tipo de qualidade. E um indicativo muito forte na área de síndico, porque isso acontece muito em condomínio. Condomínio às vezes tem uma rotatividade grande de síndico, você junta o quarto, faz uma assembleia, não sei o quê, e você quer tirar, às vezes o síndico não termina mandato, às vezes o mandato é de um ano só. Então um indicador muito forte de qualidade é você ter uma empresa que trabalhe quase 10 anos também já na área, 7 anos. 7 anos, com essa quantidade de condomínios e sem ter uma rotatividade grande, ou seja, estão nos condomínios, tem condomínio que eles estão desde o início, se eu tiver, me corrija de novo. Isso. Então assim, para você ter um condomínio que fique com um síndico de fora, 10 anos. profissional, já indo daqui a pouco para 10 anos e não mudou, qual é o indicativo melhor de qualidade que isso? Então assim, é só uma correção barra um complemento ao que você falou, sem exagero. Hoje, se está buscando uma referência aqui em Pernambuco de síndico profissional, é a DL, Diego Lima, Tassiano Lopes, a gente não fala muito do outro sócio, Osias, mas ele que é sócio, mas é porque o Osias fica mais nos bastidores lá, trabalhando junto no condomínio com a operação, mas somos 3 sócios hoje da empresa, não estou rasgando seda, veja que eu também ofereço, eu falei, né, eu sou síndico profissional também, tem empresa e tal, mas a gente tem que saber o nosso limite, então a gente tem que reconhecer. Hoje a referência, por isso que não seria diferente lá na Alep, se chamassem, convidassem a gente foi ontem, e Diego não recebesse alguma plaquinha, deve ter alguma coisa errada aí, porque o maior e melhor aqui em Pernambuco hoje é a ADL. Ponto final. Agradeço pelas palavras. Tem outros muito bons também. Mas- E que estavam lá, mas. Mas é bom que tenham mais, né? Sou Porque humilde. o mercado, Então, estamos crescendo. o mercado de 8 a 11 mil condomínios, o Diego, o Tassiano não vão conseguir abraçar a ação. Então é Verdade, necessário verdade. que tenham mais síndicos dessa E qualidade. quer que eu diga mais, não é só síndico. A gente estendendo agora para administradores, para outros prestadores de serviço, todo mundo tem que ser parceiro, porque às vezes a gente está no ramo, que às vezes o cara vê, aquele cara é meu inimigo, aquele cara.
Eu tenho empresas hoje, administradoras, que os donos, a gente é amigo, bicho. A gente é chegado, a gente vai para eventos junto, a gente viaja junto, a gente compartilha experiência, a mesma coisa com síndicos. Teve por coincidência, isso eu vi na DL, é uma coisa que eu já pensava lá na minha administradora. Que aí eles conversaram com outros síndicos também da área, e disse, bicho, vamos se aproximar mais, vamos conversar, vamos trocar ideias. E eu já ficava, bicho, isso é por isso que eu gosto, fica parecendo que eu rádio parceiro, mas é porque eu gosto tanto deles, porque eu me identifico, porque o pensamento é na mesma linha com o meu, a sinergia mesmo. Então, assim, eu pensava muito isso, bicho, porque as administradoras são inimigas, porque quando você perde um condomínio, você manda relatório, aí a empresa só de sacanagem, só manda impresso, não manda digital. Bicho, eu vou ter que... As atas, ao invés de mandar digitar, manda aquele bolão assim. Pois é. Não, e tipo assim, às vezes eu já peguei condomínios que a empresa fez questão de ter o trabalho de imprimir só para ter o trabalho de digitalizar e depois transformar em Excel e arrumar. O processo ser mais demorado. Mas tudo isso tem uma ideia. Em relação a isso, a gente estava num evento lá em Floripa, né? No evento da Santos, né? Porta Santos. Porta Santos. E no final do evento, o pessoal de Recife estava lá em peso e Sim. Pense numa felicidade, numa alegria. Foi, pô. E todo mundo, inclusive, entre aspas, concorrente, mas todo mundo junto. Parceiros. Parceiros. Qual é a ideia disso, dessa parceria? Vou dar um exemplo bem simples. Eu não estou pegando em um condomínio mais, ou não quero pegar agora, estou fazendo uma estruturação, não é o perfil do meu condomínio, eu passar para uma pessoa qualificada que possa assumir aquele condomínio de maneira que eu assumiria se eu tivesse. Então, entendeu? Então a ideia é essa. Então lá no evento a gente se reuniu, as meninas do pé no condomínio. Eu ia dizer isso agora, Cris, Travassos, Candice, Lúcio, um monte de cinco, a gente se reuniu lá, a gente bateu papo. As tava lá com a Mega administradora. Carneiro Santos também, né? Carneiro Santos, estavam todos lá. Diegão, então, Recife inteiro estava lá. O Henrique, que não é síndico, o Henrique, que não é da Renova aqui. Verdade, tem que mencionar. Patrocinador do podcast. Patrocinador do podcast, verdade. O Henrique estava lá também, então, numa harmonia, você pode pensar assim, que ambiente bom a gente estava naquele momento. Então, é isso que eu falo. Você não é o meu concorrente, você não é o meu inimigo, você é meu parceiro. Total. Porque o que você está fazendo de bom vai agregar para o futuro, para quem estiver vindo. E aí o mercado pede uma régua maior, né? Isso. O mercado diz, você tem 10 aqui que trabalham igual a DL, top, porque eu vou escolher esse cara aqui que cobra um preço qualquer, mas que vai fazer uma bosta na gestão do meu condomínio. O Roberto também, Tecmetria, estava lá. E também ontem, junto com a gente, né, na LEP. Foi muito bom. A ideia é, a gente atrai gente boa, a gente trabalhando bem, fazendo certo, a gente vai atrair bons profissionais também para estar junto com a gente. O universo se encarrega, né? E assim, só recapitulando desse último ponto, gente, a tríade, síndico profissional, administrador e jurídico, né? O síndico, logicamente, ele vai estar ali na operação, ele vai estar dentro da operação, vai saber o que é que acontece no condomínio. Sim. O síndico sabe construir uma previsão orçamentária melhor do que a administradora, tá? Que fique claro nos autos, tá? Quem faz a previsão é o síndico. A administradora ela orienta, ela dá uma base, a fração ideal, a igualitária, para estar precisando disso aqui, a base de real. Ela entrega a média anual, e você tem que montar a planilha. E aí monta em cima do IPCA, IGPM, qualquer índice que você escolher, mas o síndico que conhece a realidade do seu condomínio, o síndico que faz a previsão orçamentária. Perfeito. Então a tríade é síndico, administradora, gente, é contábil, financeiro e administrativo, né, por si só. E o jurídico, como a cereja do bolo, ele está ali para respaldar todas as suas ações. Então você síndico que não tem o jurídico, corra. Que é igual seguro. Ninguém nunca quer usar seguro. Ninguém quer nunca sinistro. Mas se você é síndico, você é responsável civil, criminal, ambiental, e mais 30 milhões de pontos aí. Tudo que tiver AU no final e ISTA tem. Né? Então, meu amigo, contrate seu jurídico, peça orientação a ele, peça para ele entender sua convenção e seu regimento, peça para ele entender a sua regra de cobrança, peça para ele orientar em como fazer uma notificação, em como tratar o condômino antissocial. Ser um jurídico, como o Diego falou, a tríade ela fica, como diz lá no Ceará, pensa por nada. Capenga. E para finalizar, a gente já falou aqui, mas vale ressaltar,
Eu já estive com os Sérios no Espírito Santo, no Ceará, agora eu estou na Paraíba, estou em Pernambuco. Os amigos aqui de Pernambuco estão compartilhando. Todos esses estados que eu já estive, tem picareta no mercado. Todos esses estados que eu já estive, tem gente que confunde preço com valor. Não é só no seu estado, não é só no meu estado, não é só no estado deles. Então, você tem que estar prevenido. Mais uma vez, jurídico. Para o jurídico é evitar que você contrate aquele picareta que está lhe vendendo uma mão de obra de 30 mil, onde uma mão de obra das outras empresas, das outras companhias, está dando 50. Não existe milagre. Matemática é número, é 1 mais 1. Então, cuidado com todas as ações, as decisões que vocês tomam. Beleza? Uma escolha dessa, tu já está finalizando, mas uma escolha Pode complementar. Dessa, você vai evitar um prejuízo de 20 mil lá na frente, de repente esses 20 mil já pagou até os honorários do advogado que analisou a empresa, analisou a nível processual, e você não tem dor de cabeça para brigar por Já nada. vendeu o peixe dele, Tu tá quer, ligado? tu quer que eu coloque uma cereja nesse bolo? Bota a cereja agora. Vamos lá. Aqui quanto é o ISS daqui para terceirizar? 5%? O excesso aqui a gente vai ter variação de município, na verdade. Então eu não Recife, sei. Eu não, 5%. 5%. Então eu não sei quanto é que estão beleza. Então vamos lá, os cereja no outros bolo, municípios, certo? né? Cereja do bolo para esse ponto. Se o seu condomínio hoje não tem jurídico e você Certo. contratou uma empresa que ela contrata os porteiros pelo Simples Nacional, certo? Você vai pagar. Começou bem já, né? Você vai pagar 5 anos mais barato. Vai ser mais barato do que todas as outras, tranquilo, tá? Mas lá na frente, quando a fiscalização levar condomínio a sério e pegar, você vai pagar 5 anos para trás. Porque o seu condomínio, você síndico, é corresponsável. Então aquela decisão de escolher a empresa errada é decisão sua, tá? A sua assinatura. E a responsabilidade é sua. Doutor, estou enganado? Tem alguma coisa errada? Tem uma coisa faltando, que você falou Por aí, favor. ISS, mas, vamos lá, salário mínimo da categoria do sindicato, porque quando você vai para condomínio, você não vai pelo sindicato, está terceirizada. Então tem terceirizada, por exemplo, aqui em Pernambuco a gente tem terceirizada, que ela é pelo Estilo Moac, a gente tem funcionário que é pelo CIEEC. Não interessa, se for prestar serviços em condomínio, deixa de valer a regra do sindicato da terceirizada e vale a regra do sindicato dos condomínios, que é o Secov. Então você falou aí de ISS, imposto dos últimos 5 anos, mas vamos lá também. Salário base, que vai ser outro. INSS em cima do salário base vai ser outro. FGTS em cima do salário base vai ter outro. 13º vai ser outro. Férias vai ser outro. Previdência. Junta tudo isso aí num pacotinho. Coloca junto com o ISS também, que é só mais uma fatia. E toma aqui esse bolo no teu colo, assim ó. Paga agora e paga à vista. E o barato saiu o quê? Caríssimo. Por isso que eu defendo. Assessoria jurídica para assessorar junto. 100%. Junto tem que ter. 100%. É nessa hora que você vai perceber que valeu a pena. Exatamente. Gente, 1h12. Geralmente a gente mata em 1 hora, só que o assunto foi Rapaz. bom, muito conhecimento. O cara é advogado, o cara é administrador de condomínio, o cara é síndico. O cara é doido, né? O outro normal, não é não. O outro é síndico de 30 condomínios, é conhecimento outro doido. pra caramba. Outro eu também não tinha coragem nem a pau. Muito conhecimento, muita resenha boa, como eu falei pra vocês, além de excelentes profissionais, eu ganhei esses amigos, né? Verdade. E por fim, antes de falar um pouquinho rapidamente sobre cada patrocinador, né, que a gente vai agradecer um a um, eu gostaria de concluir o meu rito, que inicialmente eu peço para o meu convidado se apresentar, e nos finalmente eu gostaria de, 15, 20, 30 segundos, ficar à vontade, de deixar um espaço para cada um de vocês se despedirem do episódio, para que vocês possam voltar. Então, por favor, Diegão, toma a palavra. Então, na verdade, é só agradecer, né, aos espectadores, né, o pessoal, o público aí do podcast, né, agradecer a participação também do público, amigos, clientes da gente, que também viram as publicações e estão certamente acompanhando essa movimentação, agradecer a oportunidade de a gente poder difundir um conhecimento que, embora muitas vezes para a gente seja difícil de conseguir, porque alguns a gente consegue na prática, né, então é só errando, mas é muito gostoso poder dividir isso para que vocês não errem, para que vocês não tenham prejuízo, para que vocês saibam qual o caminho para seguir, independente de qual ponta vocês estejam no condomínio. Então, só agradecer essa oportunidade e, como o Walter falou, né, repito, um amigo também, então nos chame mais vezes, né? Tassiano. Não, eu só tenho que agradecer, Walter, pelo convite.
Você sabe que eu relutei muito dentro de mim, aquela ansiedade, aquela coisa. Mas arrebentou e nem o cara sentiu. É um monstro da área no setor condominial, o cara sabe muito. Mas aí eu gosto mais de estar nos bastidores, né? Mas assim, de qualquer forma, te agradeço muito pelo convite, foi muito prazeroso, foi muito prazeroso de verdade estar aqui conversando, aprendendo, porque todo dia a gente aprende. Quem ensina aprende, né? Entendeu? Mas aprendendo. E assim, espero ter realmente superado as expectativas e quem sabe numa próxima estarei aqui novamente. Aí nem chamei, ele já vai de novo. Pessoal, então, para resumir, muitíssimo obrigado. Episódio 11 do podcast Condomínios Brasil. A gente falou aqui da importância do alinhamento entre o síndico, administrador e jurídico, que para mim e para os convidados aqui presentes é o ponto de alicerce principal do condomínio, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês. Confiram lá que vão sair todos os cortes lá no nosso Instagram, tá bom? Segue os caras aqui no Instagram. Eu vou colocar na descrição lá embaixo do YouTube. Vou marcar eles também em todos os cortes do Instagram. Beleza, Diegão? Show. Tu consegue só pausar a tela aí, só para dar uma moral para os nossos patrocinadores. O que você disser, a gente consegue fazer aqui. Finalizando, né, sobre os nossos parceiros, tá? Vou começar aqui pelo Ceará, né? A gente está falando aí, a gente está vendo aí no nosso painel, então vocês veem a CN, empresa especialista em tratamento de água, maior do Ceará, tá? Super indico. Singular Serviços, atualmente a maior, né, e mais tecnológica empresa de mão de obra terceirizada para condomínios do Ceará, tá? A gente está falando aí de mais de 900 condomínios terceirizados por essa empresa gigantesca que tem quase 5 mil funcionários em Fortaleza, né? Perfecta Engenharia, meu amigo Rodrigo, especialista em SPDA, engenheiro eletricista. Saniartec, higienização de reservatório de água em Fortaleza, pode contar com Saniartec, gente. Inovance, empresa de engenharia que faz especialista em obras em locais habitados, tá? Sani é energia limpa, energia livre, né? Empresa que está voando aí no Brasil. Yuri Frota está indo bem demais. Sani, obrigado demais pelo apoio de vocês são gigantes. Gestart, maior administradora de condomínios do Ceará, né? São mais de 900 condomínios hoje, a empresa de 30 anos, né? Lá do Ceará. Stark Segurança Eletrônica, Gilbertão aí está à frente dessa empresa, está ajudando muita gente no Ceará. Ceros Bank, que eu inclusive sou gestor, gestor aqui no Paraíba, Pernambuco, né? Ceros Bank é a maior securitizadora nordestina, que hoje garante mais de 1,2 bilhões por ano, né? E para quem manja de fundo de investimento, né? A gestora do fundo de investimento Ceros Bank é a Tercom, que é uma gestora que ela gere mais de 15 bilhões no Brasil, então não é uma empresa que está para brincadeira, é gigante também, obrigado Ceros. Severino, aplicativo para controle de acesso, também para condomínios também do Ceará. Megagem, geradores de bombas, Fredão, desde o início está comigo, desde que era só uma live em 2019, esse cara aí é fantástico. E doutora Rayane, doutor Leandro, obrigado também pelo apoio de vocês, advogados que eu estou sempre indicando. Quase que não acaba aqui, hein? Os do Ceará. Agora vamos para Paraíba e Pernambuco. TIS, tá, gente? Então, é um grande parceiro nosso de Campina Grande, tá? Paulo Maurício e Luiz estão conosco nesse projeto para trazer o podcast para o Hub Paraíba e Pernambuco. Foram os nossos primeiros patrocinadores na Paraíba, tá? Empresa especialista em tecnologia da informação, portaria eletrônica, segurança eletrônica, etc. Top Lab, que é aqui de Pernambuco, inclusive, vou já visitar minha amiga Tereza ali, a Gil, né? Obrigado pelo apoio também. Top Lab, que é especialista, né, nessa parte ambiental, tá? Medintech, que é uma empresa especializada em medições individualizadas, então essa parte de individualização de água e gás, por exemplo, com a Medintech do Altamar, lá de Campina Grande também. Renove Fachadas de Pernambuco também, do Henrique, né? Henrique, muito obrigado, meu amigo, pela presença, pela parceria e pela força nesse podcast, que tem como propósito apenas educar o mundo condominial, e apenas isso, é tudo gratuito, tudo a gente tira do nosso bolso, no sentido de o patrocinador ele faz o aporte para garantir essa estrutura, para que a gente leve esse conhecimento gratuitamente para você que mora em condomínio, síndico, conselheiro e etc. Tá? E por fim, Super Síndico, que é um sistema para condomínios, sistema para síndicos de autogestão, que é baiano, tá? Entrou em contato com a gente para participar do nosso projeto, está conosco aí no segundo mês.
Agradeço demais, Emerson, pela parceria, mesmo vendo de longe ainda, mesmo o podcast não estando na Bahia. E, gente, muito patrocinador, tô cansado de falar, tô morrendo de fome, preciso almoçar. Muito obrigado pela presença de vocês e vamos embora. Muito obrigado. Valeu.